Olá, que bom ver você novamente por aqui hoje. Hoje eu, Firmino Neto, vou mostrar para você as 10 dicas que você tem que saber para se fazer uma excelente higiene bucal. Recebi algumas mensagens e as dúvidas são basicamente as 10. Qual o tipo de escova que devo usar? Qual a quantidade de creme dental que devo utilizar? Qual a melhor pasta? Por quanto tempo devo escovar o dente? Qual frequência? Qual o movimento? Que força devo utilizar? Onde a placa se esconde no dente? Placa é a sujeira. O que é revelador de placa? E é necessário fio dental? Então temos aqui 10 perguntinhas que você provavelmente já sabe, mas não custa dar uma relembrada. Vamos lá? Me acompanha? Ótimo! 1. Qual tipo de escova devo utilizar? A escova em situações normais, a escova macia, também chamada de soft, certo? Aqui em Portugal. E a escova macia, ela consegue ter acesso melhor às partes mais escondidas do dente, certo? Mas, por incrível que pareça, a escova mais vendida e mais encontrada é a escova média ou a escova dura em Portugal, não é o caso do Brasil. A escova média e dura não limpam tão bem quanto a escova macia ou soft. Ela sim é o ideal, mas atenção! Existem algumas escovas que elas são super macias, são muito boas, mas não para os casos normais. É só quando o dentista prescrever, quando o dentista indicar essa escova por um motivo ou outro mais específico, a presença de alguma doença, alguma sensibilidade de raiz e tal. Mas em situações normais, escova macia. Segunda pergunta. Quantidade de pasta. Qual a quantidade de pasta que devo utilizar? Enfim, nos comerciais de pasta de dente, ela inicia na cerda de um extremo e termina no outro extremo, correto? Para ficar bem bonito, ainda tem aquele biquinho aqui atrás. Não necessita tudo isso. Basta uma quantidade pequena, equivalente a um grão de milho ou a um grão de feijão. Não mais do que isso. É como o shampoo. A gente sente quando foi pouco shampoo ou quando foi shampoo em excesso. Tá? Então deve-se fazer aquela espuma, mas não em excesso. Ok? E terceira dúvida, qual a melhor pasta? Não tem, não existe. Todas as pastas são boas. O que você adulto, esse é um vídeo para escovação de adulto, ok? O adulto não deve usar o creme dental de criança. Ele tem propriedades diferentes e por isso o adulto deve usar qualquer creme dental de adulto, certo? Existe alguma pasta de dente que é melhor? Ainda não está muito claro. Aparentemente não. Esse tópico ele não é o mais importante. O mais importante são outros. Por exemplo, a quarta dúvida, qual tempo devo escovar? O tempo de escovação ele deve ser idealmente 3 minutos. Se for 2, não está mal. Mas o ideal são 3 minutos. 1 minuto e meio para cima, 1 minuto e meio para baixo. Muitas vezes a gente não tem essa noção de o que é 1 minuto e meio. Talvez no início, se você ainda não mensurou o seu tempo, talvez valha a pena pegar o telemóvel, pegar o celular e aferir esse tempo de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Você vai fazer isso 2, 3 vezes, na quarta nem precisa mais porque a gente já regulou a nossa sensibilidade em relação ao tempo. Se você nunca fez isso, sugiro que faça. Muita gente se engana, escova durante 1 minuto achando que escovou 4. Às vezes a nossa mente, a nossa intuição, às vezes nos engana. Faça isso, é uma boa dica, certo? Quinta dúvida, com que frequência devo escovar dente? Eu escovo 1, 2, 3, 4. Idealmente, 3 escovações. Mas eu quero escovar 4. Ótimo. Quero escovar 5. Melhor ainda. Mas menos de 3 não é o ideal. O ideal são 3 escovações. Por quê? Porque a placa bacteriana, que é a sujeira que se forma e causa os danos na boca, essa placa ela começa a se formar imediatamente após a escovação ou uma alimentação. E com o passar do tempo, ela começa a se organizar. Ela vai ficando mais rígida, ela vai ficando mais dura, ela vai ficando mais difícil de remover. Então o ideal é fazer 3 escovações, que vai ser mais ou menos de 8 em 8 horas, para que não dê tempo dela ficar dura, dela ficar organizada e que você consiga facilmente limpar 100% da placa bacteriana existente no seu dente. Ok? Então 3 escovações. Detalhe, após as refeições e antes de dormir. Então vamos lá. Por um exemplo, após o café, escova o dente
para ir sair de casa, ir para o trabalho ou para a escola. Situação 2. Acabou de almoçar, escova o dente, vai para o trabalho ou para ir para a escola. Se quiser escovar na hora do lanche, ótimo, perfeito. Mas se não tiver tempo, não há mal. Antes de dormir, é a fundamental, é a escovação mais importante que você não deve deixar de fazer. Sabe por quê? Porque durante o sono, a nossa produção de saliva, que é a saliva que é quem lava a boca, ela vai praticamente a zero. Então a boca fica sem esse movimento, sem essa limpeza natural. E sem contar que vai ser um período de 8 horas com a boca fechadinha. É tudo que a bactéria mais gosta para sair do buraco e agir, ok? Não deixe de escovar os dentes antes de dormir. Sexta dúvida. Qual movimento devo utilizar? Movimento bolinha, 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 bolinha. Movimento de escova, escova, escova e puxa para baixo e varre. Escova, escova e puxa para baixo. Isso não é o mais importante. O mais importante em relação ao movimento é que ele não deve ser aquele movimento que muita gente utiliza, que é o de engraxar sapato. Aquele que vai assim, ó. Como se estivesse engraxando um sapato. Esse não é interessante. O melhor movimento é o de vai e vem, é o de vibração, tá? Aqui, ó. Por quê? É na hora que você para e volta que as cerdas penetram numa região onde tem muita placa bacteriana. Então é interessante assim, porque as cerdas vão e voltam mais vezes do que se você escovar assim. Número 7. Que força devo utilizar? Interessante. A maioria das pessoas utilizam a força correta. Porém, se você é daqueles que após 3 meses a sua escova está toda arregaçada, que nem o Cristo Redentor, você está usando muita força na sua escovação e isso tem que mudar hoje, porque isso pode ter consequências terríveis a longo prazo. Não hoje, mas quando você tiver lá os seus 35, 40, 45, enfim, lá para a fase adulta e na terceira idade. Certo? Então, para regular essa força, se você tiver excesso de força, estiver pegando na escova com muita força, você pode fazer, tem 2 situações. Ou você segura a escova com apenas 2 dedos, assim, e escova. Ou você segura na escova com o indicador e o polegar e escova, para regular. Vai dar, para quem sempre escovou com muita força, vai dar a impressão que você está utilizando pouca força. Mas não é, é o ideal, certo? Uma escova de dente de qualidade, ela não pode ficar torta, ficar igual o Cristo Redentor com os braços abertos em menos de 4 meses, certo? Se isso estiver acontecendo, excesso de força, não tenha dúvida, atenção, cuidado. 8º, onde a placa se esconde? Onde é a região mais importante do dente para limpar? Muita gente se preocupa com o que aparece, com a parte estética. Aqui na frente, nessa parte lisa, dificilmente vai ter cárie. Temos que ficar atento para essa linha, dessa junção dente-gengiva. É nessa junção onde a placa bacteriana penetra e se esconde. E também entre os dentes. Então a nossa atenção deve voltar para essa linha entre o dente e a gengiva, porque há um espaço ali folgado, onde a placa bacteriana gosta muito, entre os dentes, onde a placa bacteriana se esconde, e também nessas fissuras, nesses pequenos espaços que tem aqui na superfície mastigatória. Dá para ver? Certo? Lá ao fundo, lá onde fica aquele brigadeiro, quando você come, fica lá no fundo do dente. Isso deve ser muito bem mentalizado para na hora da escovação você alcançar o local onde a placa se esconde, certo? 9º, o que é revelador de placa? Revelador de placa é um corante que pode ser sólido ou líquido, você coloca na boca e após fazer uma escovação, você faz um bochecho para que aquele corante manche, revele a placa bacteriana que os nossos olhos não conseguem ver. Após o uso do revelador de placa, você consegue identificar qual área ainda tem placa bacteriana e qual área não tem. A área que não tem, o dente permanecerá branco. A área que está sujinha vai ficar com a cor avermelhada, que normalmente é a cor do revelador de placa. Eu acho uma excelente ferramenta para que a gente possa treinar e visualizar qual região nós estamos falhando na escovação. Okay? Peça para o seu dentista
Talvez ele possa dar para você fazer esse exercício em casa, com calma, na frente do espelho, sossegado. 10ª pergunta. Preciso do fio dental? Claro, é fundamental o fio dental. Pelo menos uma vez por dia. E se for uma vez por dia, antes de dormir. Que é no momento, já expliquei, que a boquinha vai ficar fechada para balanço durante 8 ou 9 horas. Se você for dormir minhoco, quem sabe até 10 horas de sono. Tá bom? Então o fio dental é essencial, não vai nesse vídeo, vai num próximo. Bom, a escovação dentária, gente, só para encerrar após essas 10 dúvidas, a escovação dentária é o ato mais simples e mais eficaz para a prevenção da sua saúde. E o que eu, Firmino Neto, quero e o que nós dentistas queremos é que você tenha uma dentadura saudável até o último dia da sua vida. Queremos que você possa sorrir orgulhosamente, que você possa mastigar eficientemente e possa sim ter uma vida de qualidade, certo? E a escovação é o fundamental para você alcançar esse objetivo. Então, se ficou alguma dúvida, pergunte, eu vou ter o maior prazer em responder, que eu quero ver você com muita saúde e sorrindo alegremente, porque a vida é bela. Se gostou do vídeo, dá um ok aí embaixo. Se tiver dúvida, lá embaixo, pode escrever. Não gostou? Escreve também, faça uma crítica para a gente melhorar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.